Salve, salve, meu querido, minha querida! Professor Joãozinho, literatura. Hoje vamos falar sobre o romantismo, mais especificamente o romantismo na poesia aqui no Brasil, beleza? Começamos, como sempre, falando do nosso contexto histórico, tá legal? Na sequência das escolas literárias, você tem lá o Barroco na época da Contra-Reforma, o homem na dúvida entre a religião e a ciência. Depois você tem o Arcadismo, o homem fez uma opção entre religião e ciência, ele optou pela ciência, Iluminismo, que influencia o quê? Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, Independência dos Estados Unidos, e o mundo muda. O mundo muda com as ideias iluministas. O que muda o mundo são as ideias, não são as armas, tá? Pelo menos é o que se comprova aí na história da humanidade. E as ideias iluministas, tá, são concomitantes ao arcadismo, ao neoclassicismo, mas elas gestam uma outra sociedade, a sociedade em que a burguesia vai ser a classe dominante. E é nesse contexto pós-Revolução Francesa, século XIX, que vai surgir essa arte chamada arte romântica, romantismo. Então, vamos lá. No contexto mundial, pós-Revolução Industrial. Vou aqui, Revolução Francesa. Revolução Industrial também tem a ver, mas vamos colocar aqui, pós-Revolução Francesa, tá? E no contexto local, Brasil aqui, ó, começo do século XIX, o que você vai ter aí? 1822, você vai ter o nosso Brasil se tornando independência. Então, né, contexto no Brasil, independência do Brasil. É o contexto local, tá legal? Isso vai ser importante para definir a nossa arte romântica também. Aquilo que lá os Árcades, os Inconfidentes queriam, agora se concretizou no Brasil. O Brasil se tornou independente de Portugal. Show de bola? Esse é o contexto. Vamos agora às características, então, do romantismo. Vem comigo na tela aí, ó. Você tem uma nova classe social que ascendeu ao poder. A Revolução Francesa marca a queda da nobreza e a ascensão da burguesia. Essa nova classe, ela vai querer uma arte que traduza os seus valores. Tudo bem? Essa nova classe que é uma nova arte. O arcadismo lá do século XVIII era uma arte feita principalmente por nobres, para nobres, estava mais ligada ainda com a nobreza. Então agora a arte romântica é a arte que vai traduzir os valores burgueses. Vamos lá para nossa tela ali, ó. Deixa eu escrever ali, deixa eu grifar com você. A arte da burguesia, romantismo, a arte da burguesia, lembra disso, tá? E os valores burgueses no sentido do quê? Daquilo que os burgueses acreditam. E a sociedade burguesa é estruturada, né, a partir da crença no casamento, de uma religião e da nacionalidade, no nacionalismo. Esses são três temas muito importantes, são pilares da sociedade burguesa e são temas recorrentes no romantismo. Lembra desses três aí, ó: casamento, religião, nação. Pode ter, de repente, sinônimo na prova para você. Em vez de casamento, ele vai colocar lá, sei lá, sentimento, amor. Ao invés de religião, vai colocar Deus, espiritualidade. Ao invés de nação, patriotismo. Não importa. Esses são os três. Vamos falar em voz alta comigo? Vamos lá, vai lá, fala em voz alta. 3 valores burgueses que são os pilares da obra romântica. Fala para mim: casamento, religião, nação. Muito bem. O romantismo também tem como características a individualidade. Olha a questão da Revolução Francesa. Você não é importante porque você tem sangue de um nobre, porque você é descendente de uma linha aristocrática. Não, você tem o valor individual pelo seu trabalho, tá certo? Isso é legal de você colocar aí, hein? O individualismo, né, burguês, que vai se refletir no quê? Na subjetividade romântica. Subjetividade. Eu sou importante por causa do meu eu interior, do meu pensamento, do meu sentimento, da minha visão de mundo. E daí você tem, portanto, o nome romantismo. Para o burguês o que importa é o quê? É o jeito de eu ver o mundo. E como que o romântico vai ver o mundo? Pelo crivo da razão?
como os Árcades, neoclassicistas, iluministas, lembra do refrãozinho? Neoclassicismo, arcadismo, racionalismo e o racionalismo, arte racional. Agora o romântico, olha o nome, autoexplicativo. O romântico vê o mundo pelo crivo da razão ou pelo crivo do coração? Pelo prisma da razão ou pelo prisma do sentimento? Obviamente, romantismo, brother. Né? Pelo prisma, pelo viés, pelo olho do coração, beleza? Então, esse cara que busca, inclusive, diferentemente do Árcade, que gostava de copiar, lembra de mimese e o mimetismo, mimetizar a natureza, mimetizar os clássicos, esse cara aqui quer ser original, né? Originalidade, ele não quer copiar ninguém, fechou? Maravilha? É um valor da arte romântica em contraponto à arte Árcade, que buscava mimetizar, copiar os clássicos, né, os gregos, os romanos e assim por diante. Beleza? Outra coisa ali, ó. Então, eu falei que o romântico gosta de ver as coisas pelo próprio eu, tá? E ver pelo coração. Então, subjetividade, egocentrismo e a palavra importante, emocionalidade, sentimentalismo, tá legal? Então, vamos ali, vamos escrever. Ah, aqui, ó, vamos lá, coloca aí, ó, egocentrismo, veja só que não é mais teocentrismo, como na Idade Média, não é mais antropocentrismo, aquele homem universal lá no Renascimento, agora é um egocentrismo. O eu interior é o centro do universo, tá legal? E a minha forma de ver o mundo é toda ela pautada pelo quê? Pela emoção, pelo sentimento, tá? Não confunda romantismo, estado de espírito, ele é uma pessoa muito romântica, ela é uma pessoa muito romântica, com essa estética chamada romantismo, que é pautada também pela emoção, mas tem todas essas características que eu estou mandando para você aí, meu querido, minha querida, tá? E tem uma coisa importante, né? Essa é a palavra central do romantismo, da arte romântica, que tem muito a ver com a parada dos dias de hoje, daquele que se pauta pela emoção, pelo sentimento, pelo amor. Fala pra mim assim, ó, quando você se relaciona com a pessoa amada, com o ser amado, com o namorado, esposa, namorada, você vê ela como ela é ou você vê ela como você sente que ela é? Tá certo? Tô eu aqui, ó, no alto dos meus 1,58, entendeu? Com sobrepezinho aqui, mas tem gente que me ama, né? E acha que eu sou lindo, bonito, maravilhoso, alto, bonito, forte, sarado. Minha mãe, por exemplo. Porque ela não vê o real, ela vê o quê? Ela vê o ideal. Essa é a palavra. Idealização. O que é idealização? É quando eu vejo a coisa não como ela é, mas como eu sinto que ela é. Então, se eu amo, eu verei a pessoa pelo prisma, pela lente do meu amor, beleza? E é isso que você tem no romantismo. Então, as heroínas, os heróis são idealizados, são perfeitos, são maravilhosos. Protótipos de virtudes, a Iracema do Alencar, o Guarani, o Peri também do Alencar, e o Ijucapirama do Gonçalves Dias e assim por diante. Então, idealização. E uma coisa importante do romântico também, o escapismo, né? Fugir. Vamos para nossa tela ali, ó. Vamos escrever na nossa tela, ó. O que é escapismo? Escapismo é fugir da realidade, ó, evasão, né? Palavra também sinônima. Para onde que o romântico quer fugir? Ele quer fugir da realidade. Tá certo? Fugir para o sonho, que é o contrário de realidade, a fantasia, o passado, tanto o passado mais distante, a Idade Média, como o passado mais recente, a infância, que lembra a inocência, a natureza, ó, corta pra mim aqui, a natureza é muito diferente do arcadismo, tá? No arcadismo a natureza é sempre igual, sem poema Árcade, sem poemas em que a natureza vai estar como? Igual, loucos a menos, as aguinhas fazendo chuá, as ovelhinhas no mé, as vaquinhas no mu, e igual, loucos a menos, bucolismo. No romantismo a natureza, ela é dinâmica, ela altera-se de acordo com a emoção, com a subjetividade do autor, do eu lírico. Ela pode ser tranquila, pode, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, mas ela pode ser tempestuosa também.
Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Olha a tempestade do X-Men aí, Thiago. Isso aí é Castro Alves. Olha a natureza, muito diferente, tempestuosa, agitada. E, portanto, a natureza no romantismo, diferente do arcadismo, ela é dinâmica, ela altera-se de acordo com o sentimento, com a emoção do autor, do poeta, do lírico. E a última rota de fuga do homem romântico é a morte, né? Então, para onde que ele escapa, para onde que ele se evade, ele sai da realidade, ele foge para o, fala comigo em voz alta, vai lá, para o sonho, para onde mais? Para o passado, vai, para a natureza dinâmica e para a morte, tá? Isso é o romantismo. Essas são as características gerais do romantismo. Tá ali, ó, Revolução Francesa, queda da Bastilha. Nós, vamos para frente, vamos para cima. Vamos lá. Romantismo em Portugal. Já vou dar uma geral no romantismo português, beleza? O iniciador do romantismo em Portugal, primeira geração, é o nosso querido Almeida Garré, que vai lançar um livro chamado Camões, tá? Ô, José, mas esse Camões aí vai fazer uma homenagem a um poeta classicista, renascentista. Mas ao fazer uma homenagem a Camões, ele está fazendo também uma homenagem a Portugal. E quais são os 3 valores do romantismo? Fala para mim em voz alta, consegue lembrar? Casamento, religião, nação, nacionalismo. Então, Almeida Garré é o grande autor da primeira geração, introdutor do romantismo em Portugal, com esse poema chamado Camões, e também com um livro muito interessante chamado Viagens na Minha Terra, em que ele mistura um pouquinho de romance com crônica, com um pouquinho de ensaio filosófico. É um romance romântico, mas muito moderno. Tem umas pegadas aí que nós podemos dizer até contemporâneas, de misturar gêneros, de hibridismo de gêneros. Viagens na Minha Terra, tá? Então, além de Almeida Garré, você tem Alexandre Herculano, de Eurico Presbítero, né? Esses romances que tem essa coisa do cavaleiro medieval, que remete ao passado, olha a fuga para o passado, tá? Mas o mais importante é Almeida Garré na primeira geração. Na segunda geração, que é a geração mais pesadona, que vai levar o romantismo às últimas consequências, aí você tem o mais importante. Esse você tem que lembrar, hein? Então esse cara aqui, Almeida Garré, vamos colocar aqui, ó, primeira geração, certo? Primeira geração do romantismo, essa coisa mais nacionalista, tá legal? Tanto lá em Portugal quanto no Brasil. E aqui, na segunda geração, o Camilo Castelo Branco, velho. Camilo Castelo, vou abreviar aqui. Você tem aí no slide também, Camilo Castelo Branco. Esse cara aqui é o grande nome da segunda geração em Portugal, a geração ultrarromântica. Ultrarromântica porque vai levar o romantismo às últimas consequências. O amor que leva à morte. Inclusive, qual é o mais famoso livro do Camilo Castelo Branco? Amor de Perdição. Ultrarromantismo. Mas também é um amor que pode salvar a alma. Amor de salvação. São 2 romances dele, né, que tem essas 2 medidas do amor. O amor de perdição e o amor de salvação. Camilo Castelo Branco, segunda geração romântica. E a terceira geração romântica, você tem ali o Júlio Diniz, que é uma obra assim que mais próxima do realismo, de um cotidiano, de uma vilazinha do interior de Portugal, alguma coisa assim que o reitor é um padre que vai adotar 2 moças. Então, Júlio Diniz é o grande nome, né, do romantismo lá em Portugal na terceira geração, beleza? Terceira geração, minha letra... Sempre confundo se Diniz é com um S ou com um Z. Com um Z, tá? Muito bem. Fechou. Então, as 3 gerações do romantismo em Portugal. Uma grifadinha aqui, tranquilidade. Agora vamos pro romantismo no Brasil, cara. Putz, no Brasil aí o bicho pega, porque é muita questão, aparece muito nos concursos, meu querido, minha querida, das carreiras militares. Vamos lá. Então, no Brasil, primeira geração. O primeiro autor, né, é o Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Mas eu quero que você lembre, ó, do... Vem cá, Thiago, vamos lá, aqui, ó, vem aqui, ó.
Brasil, ó, independência. A nossa independência foi quando? 1822. Dom Pedro foi lá, sacou a espada, gritou Thunder, Thundercats, oh, gritou lá, independência ou morte, né, cara? O Brasil se tornou independente. Olha aqui a nossa independência e olha aqui o romantismo surgindo no Brasil, 1836. Então, o nosso romantismo está muito colado no momento em que nós viramos um império, maluco, o império independente do Brasil. E isso vai pegar pesado aonde? Nos nossos poetas, nos nossos autores. Então, a primeira característica da primeira geração do romantismo é o nacionalismo. Lembrando uma coisa importante, quando eu estou falando de Brasil, aqui eu falei de prosa e poesia em Portugal. Aqui no Brasil, nessa aula, eu estou falando só de poesia, tá? Então você tem 3 gerações de poetas. A prosa, o romance, a gente vai falar na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Então, nacionalismo. Somos uma nação independente e agora nós temos uma poesia brasileira e nós temos que ter um herói brasileiro. Quem que é o herói? O índio. Por quê? Lá na Europa, quem eram os heróis do romantismo europeu? Os cavaleiros medievais. Tá certo? Aqueles caras que usam capa, espada, elmo. Dá um exemplo, Darth Vader, não. Rei Arthur, Galahad, os cavaleiros da Távola Redonda. E se lá na Europa eles têm o cavaleiro medieval, aqui no Brasil nós não temos cavaleiro medieval. 1200, 900, nós tínhamos o quê? Nós temos o índio. Então esse vai ser o herói. Mas fala pra mim, é um índio real ou idealizado? Idealizado. Perfeito, lindo, maravilhoso, cheio de virtudes. E quem são os grandes poetas dessa geração, meus queridos, tá? Você tem lá o Gonçalves de Magalhães, que é o introdutor, vou colocar aqui G de Magalhães, tá? G de Magalhães, para ganhar espaço aqui, que é o introdutor do romantismo no Brasil, beleza? Com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Mas o cara que é mais importante é um outro Gonçalves. Esse aqui eu não vou nem abreviar, é o Gonçalves Dias, tá? Então, vamos para nossa tela ali, ó. Vamos para nossa tela, para nós ganhar espaço e ganhar tempo. Vem cá, ó. Gonçalves de Magalhães, vem comigo aí, ó. Vem aí, ó. Gonçalves de Magalhães, obra inaugural do romantismo no Brasil, Suspiros, Poetas e Saudades, 1836, olha lá, colado na nossa independência. Confederação dos Tamoios, obra indianista, tá certo? Índio idealizado, maravilhoso. Só que o Gonçalves de Magalhães, velho, olha para mim aqui, ó. Ele é fracão. Ele é fracão, foi apaniguado do imperador Dom Pedro II, tinha lá as benesses do Estado, patrocinava as obras dele, mas ele era um autor meio fraco. Inclusive, Suspiros, Poetas e Saudades é mais romântico no prefácio do que nos poemas. Diz que os poemas dele ainda eram meio árcades, tá? Quem é o cara dessa geração é o outro Gonçalves, o Gonçalves Dias. Esse cara é importante para todas as provas de concursos, carreiras militares, vestibular, Enem. Gonçalves Dias, o cara era mestiço, né? A mãe dele era cafusa, mescla de índio e negro, e o pai dele era português. Então ele era negro, branco e índio. Brasil corre nessas veias, dizia Gonçalves Dias, tá? E, adivinha, por conta dessa mestiçagem, sofreu preconceito. Ai, Joãozinho, né? Naquela época era assim, o Brasil era um país preconceituoso. Ainda bem que mudou, né? Será? Aí ele tem uma paixão por uma filha de fidalgos portugueses que interditam a relação entre eles, proíbem. Porque apesar de gostarem do Gonçalves Dias, ele já ser um poeta reconhecido, ele tinha sangue, né, misturado, mestiço, não vai entrar para a família. O que acontece? Esse amor frustrado vai ser tema de grandes poemas dele. Ele casou com uma outra mulher, né, casamento de conveniência, não foi feliz, ela casou com outro homem e dizem, né, que essa mulher, esse amor frustrado, vem comigo lá, ó, Ana Amélia, foi a musa inspiradora de muitos dos seus poemas. Ainda mais uma vez a Deus, quando ele a reencontrou e chorou ao vê-la, se morre de amor, tá? Entre outros. Então pense nesse amor frustrado, nessa questão romântica do Gonçalves Dias. Emparelhando, olha para mim aqui, ó, emparelhando com a Ana Amélia no coração do Gonçalves Dias, somente quem? O Brasil. Você tem um poeta nacionalista na nossa história, esse poeta chama-se Gonçalves Dias. Então, vai lá comigo na tela, ó, a pátria, o patriotismo, um dos mais importantes poemas da história da nossa cultura.
Canção do Exílio, tá? Vem cá, Gonçalves Dias estava lá no exílio, né, lá em Portugal, estudando direito em Coimbra e se sentindo distante da terra natal, compôs o mais famoso poema da história da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, que ele estava lá em Portugal, lá em Coimbra, não gorjeiam como lá no Brasil, para ele, né, aqui para nós. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, em cismar sozinha à noite mais prazer enquanto lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E nós cantamos no hino nacional, toda vez que canta lá, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio, no teu seio mais amores. Ah, pode ver lá, vai dar um Google lá, letra do hino nacional, esses versos estão entre aspas, por quê? Porque estão contidos em Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Que poeta na história da humanidade teve essa honra de um dos seus poemas, não sendo ele o autor da letra, entrar toda vez que alguém cante o hino da sua nação, entrar 2 versos da sua poesia. Esse é Gonçalves Dias. Ufanismo. Olha a palavra, coloca aí essa palavra. Vamos escrever aqui, ó. Então, Gonçalves Dias, o amor, né, frustrado por Ana Amélia, beleza? Frustrado, né? O ufanismo, o que é o ufanismo? Esse patriotismo, esse amor intenso pela pátria. E, é claro, o indianismo. Ó, vem comigo ali, ó, na minha tela, ó o índio. Ijuca Pirama é uma obra-prima da nossa também literatura. Ijuca Pirama é uma tentativa de poema épico. Olha pra mim aqui, ó. Ijuca Pirama é um guerreiro alto, forte, bonito, sarado, que ele vai ser preso pelos inimigos. Aí o que acontece? Os inimigos vão devorá-lo num ritual antropofágico, porque só eram devorados os mais bravos, e ele chora. Não de covardia, mas para ficar com o pai. O pai era velho, cego, e ele volta para casa e fala pro pai, pai, chorei diante dos inimigos num ritual antropofágico. O pai fala, que vergonha, você não é meu filho, covarde. Não foi por covardia não, pai, foi para ficar do seu lado. Vem cá, você vai lá e vai presenciar se eu sou covarde ou não. E ele volta a guerrear com os inimigos. E antes de matá-lo, eles falam pro pai, ó, esse aqui vai ser devorado. Ele é Ijuca Pirama, ou seja, digno de morrer. Quando ele for morto, ele vai ser devorado por nós. Vai ser uma honra comer das suas carnes e incorporar as suas virtudes. Ijuca Pirama, brother. E daí tem um índio que vai contar isso. Meninos, eu vi. A tradição oral dos indígenas, a literatura oral deles. Tá certo? Aí, ó, mais alguns poemas ali, ó. Vem comigo, ó. Mais alguns poemas. Os Timbiras, um épico incompleto. Canto do Piaga, Canto do Guerreiro, Canção do Tamoio, sempre tendo o índio como herói, bravo, forte, maravilhoso. Leito e Folhas Verdes, a Índia que espera por um amado que não vem, parece muito com uma cantiga de amigo. Marabá, que é a história de uma índia, um poema de uma índia que é ignorada pelos brancos e pelos índios, porque ela tem sangue mestiço. Marabá quer dizer mestiça, e ela sofre o preconceito. Ela é linda, maravilhosa, mas os índios não querem ela porque ela tem olhos azuis. E os brancos não querem ela porque ela tem cabelos negros, lisos. E por aí vai. Marabá e Deprecação, uma crítica ao colonizador, à colonização. Poderosíssimo. Então coloca aí, ó. Vamos colocar aqui Ijuca Pirama. O índio forte, bravo, maravilhoso do Gonçalves. Vamos pra cima, vamos pra frente. Vai lá. Ó, o trechinho do Ijuca Pirama lá. Veja na tela comigo lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Parece um tambor de guerra. Maravilhoso. Vai. Eu tenho uma paradinha pra lembrar, né? Musiquinha. Sem guitarra aqui, ó. Minha terra tem Gonçalves da primeira geração. Vamos invadir. Ele fala sobre o índio, sobre o amor e a nação. Primeira geração. Nacionalismo, indianismo, ufanismo. Segunda geração. Essa segunda geração é a geração do mal do século. É parecida com, em Portugal, a geração do ultrarromantismo. Vamos escrever na tela aqui, ó. Ultrarromantismo, ou seja, levar o romantismo até as últimas consequências. Influência do Lord Byron, poeta inglês, mórbido, tétrico, de vida devassa. Por isso essa influência dele é chamada de byronista. E os poetas da geração chamados de byronianos.
Beleza? E o itinerário de vida dos caras da segunda geração, essa é meio engraçada. Os caras da segunda geração queriam fazer 3 coisas, cara. Morrer com 20 anos de tuberculose e virgens. Esse era o projeto de vida dos caras, né? Morriam geralmente na casa dos 20 anos, tá certo? Aqui, a doença fashion da época era a tuberculose. E poetas virgens, porque se diziam realmente virgens, não conheciam o relacionamento amoroso. O amor para eles era algo platônico. E a mulher era sempre o quê? Um anjo, uma deusa, uma virgem, uma estrela distante, inalcançável, inatingível. Beleza? E quem que vão ser os grandes autores dessa segunda geração? A chamada, vamos colocar aqui, ó, a geração do mal do século. Mal do século. Vamos, Joãozinho, vai. Mal do século, ultra-romantismo, a geração do byronismo, tá? Quem que são os caras dessa geração aqui, ó? Vamos colocar aqui em azul também o nosso querido Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, o nosso Byron brasileiro, o poeta da dúvida, o poeta que vai escrever Lira dos 20 anos. Com quantos anos ele morreu? Morreu na casa dos 20, 21, não de tuberculose, mas com tuberculose, caiu de um cavalo, a tuberculose ajudou a levá-lo muito cedo. Álvares de Azevedo. Então, ó, vai lá, só antes termina aqui, ó, os caras da segunda geração, eles tinham uma tristeza, porque eles não conseguiam encontrar o seu amor. Vai comigo na tela lá. Então, eles entravam naquilo que nós chamamos de, hoje, depressão. Não tinha esse termo na época, mas é algo que nós podemos dizer. A tristeza, a melancolia, o tédio, a solidão, o spleen, que é o quê? Que é essa amargura, essa coisa que é produzida pelo fígado, o líquido amargo. Então esses caras são o máximo do... Epa, Joãozinho, é o máximo do egocentrismo, mas tem uma solução para os seus problemas. Se a mulher é um anjo, eu vou encontrá-la onde? Lá na outra vida. Então, a mulher é vista como um anjo e a morte uma forma de eu chegar até ela. Então, morbidez são os poetas que fazem a evasão na morte. Lembra das 4 fugas? Fugas no sonho, no passado, na infância e na morte. É aí, tá? E até uma onda meio satanista em alguns poemas. E quem é o grande nome dessa poesia? Tá aí até a fotinha dele aí, Thiago, o Álvares de Azevedo, o Byron brasileiro, o poeta da dúvida, que vai escrever 3 obras importantíssimas do nosso romantismo. Lira dos 20 anos, ó, foi bem a época que ele morreu. Lembrar-se que tem uma primeira parte melancólica, triste, mas também tem uma segunda parte satírica. Olha pra mim aqui, ó, toma cuidado com a prova. Às vezes o cara coloca pra você um poema satírico e você não lê e ele manda na proposição. Esse é um poema de Álvares de Azevedo, Byron brasileiro, poeta da dúvida, e nesse poema encontramos as características de egocentrismo, tédio, morbidez, evasão na morte. Pô, cara, leia o poema. Leia o poema, porque ele também tem uma vertente satírica, tá? Macário, vai na tela lá comigo, uma peça de teatro de um cara que vende a alma pro diabo, uma intertextualidade com o Fausto, do escritor Goethe, o grande lançador do romantismo na Europa, autor de obras como, além de Fausto, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que depois que publicado levou vários jovens na Europa a suicidarem-se. Né? Pesadão, Goethe. E daí você tem Noite na Taverna, que é uma obra de contos, contos mórbidos, contos góticos, fratricídio, irmão matando irmão, necrofilia, sexo com cadáver, pesadão, segunda geração, Noite na Taverna. E daí você tem, né, além do Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu é o poeta da infância, né? O poeta da ingenuidade, o poeta dos meus 8 anos, né? Lindinho poema. E também Fagundes Varela, um poeta de transição, poeta que dos virgens foi o único que se casou, teve uma tristeza lá, uma tragédia, seu filho morreu na primeira infância, e a grande obra dele, então vamos lá, ó, Casimiro de Abreu, qual é a grande obra dele? Meus 8 anos, poeta da infância. E o Fagundes Varela, poeta de transição, Cântico do Calvário, em homenagem ao filho morto Emiliano. Eu trouxe até uns pedacinhos para você ver. Ó, Meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, poeta da infância.
E Cântico do Calvário, Fagundes Varela, poeta de transição, em homenagem ao filho morto. O que é Calvário? Olha para mim aqui, ó. O que é Calvário? Calvário é onde Cristo foi crucificado. Então é o ápice do sofrimento de Cristo. E qual que é o ápice do sofrimento de um pai? Enterrar o próprio filho. Olha o poema aí, ó. Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduziu o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro, ao caminhante. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives. É o poeta falando da perda do seu filho. E daí eu também tenho uma musiquinha, que depois você pode pegar a letra inteira, mas é um blues da segunda geração, uma coisa assim, né? A segunda geração, tédio e dor, depressão, morte aos 20 de tuberculose, mulher virginal. E daí os três nomes, né? Vou colocar aqui, Fagundes Varela, Fagundes Varela, vai estourar um pouco o tempo, não tem problema. Fagundes Varela, poeta de transição. Olha o refrãozinho para você lembrar. Vê comigo na tela lá, ó. Azevedo, Fagundes e o filho, Infancel Abreu. Azevedo, Álvares de Azevedo. Fagundes, o Fagundes e o filho, Cântico do Calvário, filho morto. E a infância, Casimiro de Abreu, poeta da infância. Vai lá, canta comigo esse refrão aí. Azevedo, o bairro brasileiro, Fagundes e o filho, Infancel Abreu. Tá, vamos acabar que tá acabando meu tempo, já passou meu tempo, estourou meu tempo. Vamos lá. Terceira geração. A terceira geração é a geração condoreira, ou abolicionista. É aquela geração que vai lutar por abolição, pela república, e tem como grande temática a liberdade. Perceba que aqui, ó, o que acontece? O cara tá saindo do sofrimento do seu amor, do seu umbiguinho, e vai para o sofrimento do outro. Já é um passo para o realismo, que vai falar das questões sociais. Então, aqui essa luta já tem uma coisa mais altruísta, menos egocêntrica. E quem que é o grande poeta dessa poesia condoreira, porque o condor é o símbolo da liberdade, é o nosso querido, inigualável Castro Alves, autor de Vozes da África, autor de Navio Negreiro, autor de Espumas Flutuantes, tá certo? Ficou feio esse meu V aqui? Castro Alves. E assim nós completamos as três gerações. Vem comigo na tela, ó. Terceira geração, geração condoreira, o condor visto como símbolo da América do Sul, que está em letra maiúscula aí, mas também como símbolo da liberdade, essa poesia abolicionista, republicana, e que vai ter influência de um cara aí que você já ouviu falar, Victor Hugo, autor dos Miseráveis. Miseráveis é uma obra romântica, mas já tem uma pegada o quê? Social. Fantine, a Cosette, pessoas, né, pobres que são salvas lá pelo Jean Valjean. Então, por isso essa geração é chamada de Hugoana. A segunda é byronista, né? A segunda é byronista, essa é a Hugoana. Poesia retórica, poesia grandiosa, para falar, para gritar sobre liberdade, declamatória, muitas metáforas, muitas hipérboles. A poesia do Castro Alves é feita para ser gritada nas praças, não é para ser sussurrada, porque você não pede por liberdade. Você clama, você grita por liberdade. E essa é a poesia do Gonçalves Dias, uma poesia que clama por liberdade. Gonçalves Dias não, Castro Alves, Joãozinho, Castro Alves, vai lá. Poesia social, o Castro Alves tem essa poesia social, portanto, né? Os Escravos, livro póstumo, que vai ter Navio Negreiro, vamos ler um pedacinho aqui, Vozes da África, o livro é América, mas eu também tenho uma poesia sensual, olha pra mim aqui, ó, só que pode às vezes cair, né? Ele é um autor romântico, mas diferente da segunda geração, a mulher não é mais distante, a mulher não é mais anjo, ela é uma mulher mais próxima, vista de maneira mais sensual, olha na nossa tela lá, ó, com mais erotismo. Então, pode ter uma questãozinha aí. Mulher na segunda geração, anjo, distante. Na terceira geração, mais próxima, mais sensual. E um outro nome que quase nunca aparece, só para citá-lo, o
Souza Andrade, com a obra O Gueza, um andarilho sem pátria. Olha como mudou a coisa. Na primeira geração, a coisa mais importante é a pátria, o nacionalismo. Na terceira, já tem um Gueza, um cara sem pátria, um andarilho sem pátria. Beleza? Vamos acabar que a nossa aula foi longe, cara. Ó o navio negreiro aí. Ó, era um sonho dantesco, tombadilho, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças nuas, espantadas do turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. E depois ele termina dizendo que tem um navio, tem uma bandeira nesse navio, e é a bandeira do Brasil. Tristeza. Dos últimos países a abolir a escravidão. E para acabar, né, tem um poeminha aí, Adormecida, que fala da mulher, a mulher, né, adormecida, dando beijos nele, a mulher mais próxima. Depois você lê, tá no nosso material. E para fechar, a nosso refrãozinho da terceira geração, cara, que aula longa, mas valeu a pena. É uma samba enredo. Liberdade, liberdade, é a terceira geração. O poeta é Castro Alves, luta pela abolição, vai! Liberdade, liberdade, é a terceira geração. O poeta é Castro Alves, luta pela abolição. É isso aí, até a próxima, diga tchau.